Então, boa noite. Esse é o nosso encontro do dia 31 de maio de 2020. E agora, então, sem muita demora, eu passo a palavra para o Marlon. Marlon, com você. Olá, pessoal. Boa noite aí para vocês, tudo bem? Então, nós tínhamos um compromisso ali. Deixa eu rever aqui. Passei para vocês. Depois do nosso último encontro, alguns vídeos sobre o inconsciente que foram lá daquele curso de 2013 que eu fiz lá no Paraná. E o texto para a gente trabalhar, que a gente ia conversar. Então, nós temos como texto base o Inconsciente e Emoções, do livro Cultivo das Emoções, e temos um apêndice de um programa que eu tinha feito há algum tempo atrás, porque muitas pessoas queriam coordenar estudos de Joana de Ângeles, mas com medo de já começar com as obras, porque parece um tanto difícil. E aí eu tinha montado esse programa com o título Conhece-te a Ti Mesmo, como um caminho para as pessoas começarem a estudar Joana de Ângeles. Eram 2 anos de estudo, e depois desses 2 anos de estudo vai para o estudo das obras, né? Mas hoje eu não recomendo para vocês, porque eu acho que a gente tem vários caminhos, várias possibilidades, a gente não precisa se prender a um programa como esse. Era uma tentativa de facilitar a vida das pessoas. Muitos grupos no Brasil usaram esse programa, alguns ainda usam, mas eu acho que hoje, com tanto material que a gente já tem, a gente já consegue encontrar outros recursos e não precisa usar um programa, porque todo programa desconsidera o grupo, né? E a partir das necessidades do grupo é que a gente constrói um programa, se assim for, e não um programa pré-estabelecido, né? Então, nós tínhamos os vídeos e tínhamos esses 2 textos. O que vocês entenderam? Que dúvidas que vocês têm? Quais que são as questões? Ninguém colocou lá dúvidas no grupo. Eu fui mandando outras frases que eu fui achando das minhas leituras, que achei muito oportuno. Outras pessoas compartilharam frases e reflexões. E aí a gente não mandou lá, mas a ideia é de trabalharmos a partir das dúvidas e das questões de vocês. Lembrando, pessoal, quem quiser interagir com o grupo, entrar em contato comigo, que eu vou liberando para vocês. Flávia, pode falar, querida. Agora sim, Flávia. Então, boa noite. Eu li os 2 textos e assisti os vídeos e eu tive um impacto bem grande. Vou dividir com vocês aqui. Eu li várias vezes e cada vez eu tinha que parar para poder digerir as informações, que para mim foram muito novas. A primeira coisa que eu encontrei no texto, acho que está até nos 2, é que o inconsciente é o lugar onde armazenamos todas as experiências vividas pelo espírito até aqui. Isso para mim foi muito novo. Depois, mais para frente, eu fiquei com uma parte, o espírito e o inconsciente são a mesma coisa, né? Assim, fui pegando. E depois podemos interagir com o inconsciente.
penetramos nele através de recursos que a doutrina oferece. Esses 3 momentos me impactaram muito. Por quê? Porque eu ainda... Porque parece que era como se fosse um pedaço que faltava para o meu raciocínio fechar. Então, a gente sabe que o espírito vem de várias vivências na carne, e em cada uma a gente vai completando aí esse longo percurso. Mas, do outro lado, a cada encarnação, pelo menos nessa, a gente não a gente não lembra do que veio nesse caminho até aqui. E aí, quando eu me deparei com esse texto, eu percebi, lembrando também de umas outras falas, até do Marlon, de que a gente é uma rolha no oceano, né? A parte consciente, a parte do ego. E aí foi encaixando, e ainda não está muito encaixado, mas veio essa informação muito grande de que a gente vem, e o inconsciente, então, no caso, com o espírito, ele é uma bússola que vai nos orientando. A gente não tem acesso às vivências anteriores, mas a gente vem com essa bússola que ela vai mostrando o tempo todo se você está indo para o caminho, para o planejamento que foi feito, né, antes, ou se você está saindo fora. E isso fica claro quando a gente tem sensações boas, quando a gente está num caminho certo, você tem a certeza que está certo quando você tem um sentimento bom. Como também, quando a gente está saindo do nosso planejamento, a gente tem o inconsciente falando. Às vezes ele fala sutilmente, com um mal-estar, uma coisa, oh, isso não está legal, mas às vezes ele fala chutando a porta, né? Quando a gente tem uma compulsão ou para de dormir. São várias as maneiras que o inconsciente tem de nos mostrar que a gente não está no caminho certo. E então isso para mim ficou muito... essa informação, ela me impactou, mas eu ainda preciso ler mais sobre isso para ir acalmando esse sentimento aí dentro aqui da minha cabeça. É isso aí. Obrigada. Mas muito legal, Flávia, essas tuas colocações, porque sim, elas tiram a gente de um eixo, né? O Jung tem uma frase, depois eu vou até ver se eu acho aqui para compartilhar com vocês, nesse sentido de que é muito difícil assimilar o conceito de inconsciente na nossa vida, né? Dá uma reviravolta. Mas o que eu acho mais legal, quando você trouxe aí essa questão de o inconsciente é o espírito, né? Que o espiritismo, ele traz a noção de espírito, mas ainda ao tempo de Kardec, porque nós não tínhamos recursos para entender, o espírito ainda era uma coisa estanque, né? Então a gente fala do espírito, alguns até falam o meu espírito, né? Porque a gente não consegue entender a dinâmica desse espírito. A gente não consegue entender como que funciona após cada encarnação, como que desenvolve, como que está presente as leis. Aí quando a gente vai estudar psicologia, estudando o inconsciente, a gente entende as leis que regem o funcionamento do inconsciente. E aí nós estamos entendendo as leis que regem o funcionamento do espírito, né? Então, eu acho fantástico, porque essas coisas, elas se complementam, porque a gente está entendendo o que é o espírito, a gente está entendendo a imortalidade, a gente está entendendo a sucessão das vidas, e aí vem a psicologia para explicar como essa coisa se dá, como isso se desenvolve, qual é o movimento, que existe repressão, que existe negação, que existe isso, que existe aquilo, que a verdade está lá dentro, que precisa ser acessada. E aí você fez uma relação excelente, que é o nosso planejamento reencarnatório, né? Onde a gente fica procurando médium, a gente fica procurando atendimento fraterno, a gente fica procurando alguém que nos diga
como nós devemos agir, quando na verdade as respostas elas estão todas dentro de nós. Nós fizemos esse planejamento, nós fazemos parte dessas ideias, ele está pulsante dentro de nós, mas como o nosso olhar ele está o tempo todo para fora, a gente quer que alguém lá fora dê essas respostas, mas na verdade elas estão dentro de nós, né? Então os exemplos que você deu são excelentes. Então eu vejo como essas coisas elas se complementam, né? E aí eu quero reforçar uma questão importante, porque hoje, com muita segurança, eu falo do conceito de inconsciente dentro do movimento espírita, mas ele é um conceito de psicologia. Mas é importante a gente entender que quem, vamos colocar entre aspas, nos autorizou a trazer os conceitos junguianos para entender o desenvolvimento do espírito não foi o Marlon, foi Joana de Ângeles, né? Então eu brincava, às vezes eu tive alguns problemas com algumas pessoas lá no Paraná que diziam, mas você está falando de arquétipos. Aí eu digo, olha, eu estou falando de arquétipos porque está lá no livro Vida, Desafios e Soluções, sobre arquétipos, Joana cita, e eu estou explicando o conceito para que quem lê aquele livro consiga entender melhor. Eu estou explicando o conceito de inconsciente para que quem lê esses livros consiga entender melhor. Agora, esses livros foram aprovados pela federação, são vendidos pela federação, Divaldo é o autor e vem aqui todo ano, então se vocês têm algum problema com esses livros e com esse autor, vocês reclamem para ele agora, vocês discutam agora antes dele morrer. Porque se a gente tem alguma crítica ao trazer o conceito de inconsciente, de arquétipo, de complexo para a doutrina espírita, não é o Marlon quem está trazendo isso, foi Joana de Ângeles quem trouxe. Né? E dentre as leituras que eu tenho, acho que Joana de Ângeles é o espírito mais elevado que nós temos contato. Né, contato direto, assim, de livros e de conhecimento. Então, eu brinco e digo, se vocês têm algum problema com isso, vocês conversem com o Divaldo Almar. Fala, Divaldo, que palhaçada é essa? Que você escreveu um livro falando de inconsciente, escreveu falando de arquétipo, a gente não vai vender esses livros, você tá louco? Fala agora para ele, que ele tem tempo de te explicar, e não espera o homem morrer para depois falar mal pelas costas, que daí não é uma cretinice fazer isso, né? Então, eu estou dizendo que esse complemento, né, Joana de Ângeles trouxe, e aí esse complemento a gente enxerga que o espiritismo ajuda a compreender melhor algumas questões do inconsciente, e o inconsciente ou a psicologia profunda ajuda a entender melhor algumas questões do espiritismo, né? E é fantástico isso, né? Então, que bom. Eu digo assim, Flávia, se você ficou mexida é porque você entendeu a lógica do tipo, caramba, tem que dar uma repensada nessas coisas aqui, porque sim, ele é bastante profundo. Antes de outra pessoa falar, deixa eu trazer aqui a frase para vocês do Jung, que eu acho bem rapidinho. Eu fiz um seminário sobre o inconsciente, acho que antes da gente começar esses grupos, acho que foi a primeira atividade que eu fiz. Não, a gente já estava aqui, eu tinha falado para vocês, mas daí eu me perdi tanto, porque a gente ficou discutindo tantas coisas lá no Centro Espírita que a Ivanise coordena, e eu não passei por metade dos slides que eu gostaria. Eu acho que eu vou mandar os slides aqui para vocês terem conhecimento. Mas olha essa frase aqui do Jung. Está no livro Memória, Sonhos e Reflexões, na edição que eu tinha lá, página 151. Não é exagero dizer que a consciência da civilização que reina hoje em dia, na medida em que reflete sobre si mesma filosoficamente, ainda não aceitou a ideia do inconsciente e das suas consequências. Se bem que esteja confrontado com ele há mais de meio século. Isso ele está falando lá em 1930, né? Então aqui a gente já está falando há mais de um século, né? E é ainda uma tarefa do futuro integrar a noção geral e básica de que nossa existência psíquica tem dois polos. Né? Ele está se referindo ao consciente e ao inconsciente. Ele está dizendo assim, olha, não seja uma criança infantil, bobinha, achando que você sabe sobre você, que você sabe sobre as suas intenções, que você sabe sobre os seus desejos, que você tem certeza a teu respeito. Isso é muito infantil. Depois de todo o desenvolvimento que nós já tivemos da ciência,
depois de todo o desenvolvimento que nós já tivemos, das psicologias profundas e do espiritismo, você ainda achar que você sabe quem você é, você achar que você tem domínio dos teus desejos, você achar que você tem certeza das tuas intenções, você ainda é muito infantil, você ainda acha que é o dono do parquinho, né? É a criança achando que sabe mais que o pai. O adolescente com 13 anos, né, que quer discutir com a gente, e você fala, ai meu Deus, não vamos nem discutir, porque assim, não vamos gastar energia discutindo com um menino de 13 anos que não tem a menor noção ainda da vida, né? E a gente diz, não, eu tenho certeza que é a minha intenção, eu tenho certeza que eu já mudei, Tem certeza? Vai estudar um pouco sobre inconsciente? E aí você vai ver que as tuas certezas vão todas por água abaixo, né? Quem mais? Por enquanto não temos ninguém na fila. Então vocês falam, se passar 5 minutos sem ter ninguém na fila, é sinal que não temos o que falar, daí a gente encerra, vocês vão estudar os textos e a gente volta semana que vem. Porque aí agora a nossa dinâmica, vocês lembram, ela vai ser essa, né? Trago os vídeos, os textos sobre os conceitos, aí vocês fazem as questões para a gente passar pelo conceito de inconsciente, o conceito de persona, de sombra. Já falamos um tanto de individuação e vamos retomando com cada conceito. Cristiane, pode falar. Gente, só lembrando para mandar no privado, não manda no grupo, não, porque o povo vai ficar louco, né? Manda aqui no privado, por favor. Desculpa, mandei errado. Naquele texto, Marlon, que você colocou do inconsciente, me conhece a ti mesmo, a parte que me despertou muito foi a questão de que a questão que o inconsciente ele já foi entendido como um mero depósito, né, das experiências, então que mesmo quando a gente nega alguma coisa no nosso consciente, que ele é passado para o nosso inconsciente, mas na parte que diz que conseguimos entender que esses conteúdos eles não permanecem silenciados, pois eles são energias, forças dentro de outras, não, dentro de nós, impulsionando impulsionando lados desconhecidos. Então, a minha pergunta é que, então, às vezes, de repente, o mal-estar ou de repente, uma raiva que surge, parece do nada, pode ser, então, essas coisas que estão inseridas no nosso inconsciente, então, são essas energias se manifestando? Tudo que a gente não tem essa clareza é o inconsciente. Todas as nossas doenças físicas, elas têm componente do inconsciente. Todas as doenças mentais, as nossas angústias, hoje em dia, né, a ansiedade, a depressão, todas essas coisas, se perguntar por que você explodiu, por que você é tão impaciente, não tem como a gente saber. Por que não tem como saber? Porque não existe causa? Não, porque a causa é inconsciente. A gente adorou a ideia, ficar com a ideia do não tem como saber e querer arrumar uma coisa externa. Porque, veja, é uma delícia, você não precisa pensar. Então, se você não consegue dormir, toma remédio para dormir. Se você está muito triste, sem força de vontade, toma remédio para sentir vontade. Se você está ansioso, toma remédio para acalmar. Se você come demais, toma remédio para parar de comer. Se você não está conseguindo engordar, toma remédio para conseguir engordar. E aí, hoje em dia a gente tem remédio para tudo. Mas ao mesmo tempo, quando você vai acompanhar, a gente pode até perceber mudanças comportamentais, mas sem transformação interna. Eu lembro uma vez de uma paciente no hospital psiquiátrico que ela dizia assim, doutor Marlon, eu tô tão feliz, tão feliz, tão feliz, mas é uma coisa assim que eu não sei por que eu tô feliz, eu só tô me sentindo feliz. Porque ela estava entrando numa fase eufórica, né? Então ela já estava percebendo assim, que ela estava assim,
se sentindo super feliz, mas eu não tenho motivo para me sentir feliz, né? Não tem nada acontecendo. Ela estava dentro de um hospital psiquiátrico. Por que ela estava tão feliz, tão feliz, né? Isso é o alquimismo cerebral. A gente consegue hoje ter remédios que atuam lá na recaptação de dopamina, de noradrenalina, do não sei o que, do escambau A4, e você vai sentir uma alegria e um negócio artificialmente, sem ter trabalhado nada lá dentro. Então, do mesmo jeito que a gente estava discutindo aquelas mudanças de comportamento sem transformações externas, muitas medicações elas acabam fazendo isso. Ah, eu vou tomar remédio para emagrecer. Ok, mas será que não seria mais legal você primeiro entender por que você está comendo tanto? Você entender qual é o sentido da comida agora na tua vida? Por que disso? Porque aí você vai tomar um remédio para emagrecer, você vai alterar duas funções. Primeiro tem uma alterada que está te fazendo comer demais e depois você vai tentar interromper isso quimicamente para comer de menos. Tem alguma coisa acontecendo aí? Será que não seria melhor a gente entender o que está acontecendo? Então, não estou me opondo à medicação, porque bons médicos psiquiatras, eles vão avaliar a medicação quando está trazendo um prejuízo para a vida do sujeito. Quando, por exemplo, eu não estou conseguindo dormir. Mas se eu passar 2 ou 3 noites sem dormir, eu vou começar a ter outros prejuízos, porque 3 noites sem dormir vai começar a gerar um quadro de estresse. Esse quadro de estresse vai alterar o meu humor. Com o meu humor alterado, eu tendo a ir lambuzando a minha vida inteira. Então, essa pessoa precisa dormir. Então, agora a gente precisa de remédio para rebaixar esse funcionamento neurológico e dormir. Senão vai ter mais problemas. Mas entendendo que dormir é uma função que está desorganizada por causa de um problema anterior. Por que você não está dormindo? Eu não sei dizer. Mas não é porque eu não sei dizer que não existe uma causa. A causa está inconsciente, ou seja, ela não é conhecida, ela não é vista. Então eu preciso fazer o uso da medicação, mas estar entendendo o que aconteceu, o que me levou. Se vocês já consultaram um bom psiquiatra, vocês vão ver que um bom psiquiatra, ele vai dizer, mas quando que começou isso? Ele vai tentar entender qual foi o disparador, o gatilho, o que aconteceu, para ver o que está levando o sujeito a agir dessa forma. E um psiquiatra que tem uma abordagem biologicista, que entende o ser humano apenas como um desajuste de quimismo cerebral, ele nem está olhando na tua cara e fala, não estou conseguindo dormir, mais alguma coisa, e aí vai escrevendo, termina a consulta e ele vai passar remédio para dormir. Porque ele vai passar remédio apenas para tirar você daqueles sintomas. Um psiquiatra que entenda a perspectiva da alma ou do espírito imortal ou do inconsciente, ele vai tentar entender, porque o não dormir ele é produto de alguma coisa mais profunda. Né? Então, a gente tem aí grandes discussões do quanto que a sociedade, ao invés de estimular as pessoas a se conhecer mais e ir ao encontro desse inconsciente para entender o que está acontecendo lá dentro, tem feito ações para dizer, bom, não vamos conhecer e ainda vamos estimular a continuar olhando para fora e acreditar que a solução dos problemas vem de fora. Isso é muito triste, porque a gente acaba alimentando a ideia de inconsciência, né? E dá muito mais trabalho, né, Cris? Porque aí eu tô fazendo sintomas, eu vou ter que entender todos esses sintomas. Eu vou levar muito mais tempo para entender esses sintomas. É muito impreciso, com muitas dificuldades, dá muito mais trabalho fazer esse caminho, né? Do que tomar um remédio. Você só precisa ter o dinheiro para contratar um médico, um plano de saúde, ir lá e comprar o remédio e tomar. Né? Qual é o investimento moral que você tem que fazer? Qual é o desafio espiritual que você tem que fazer para viver bem? Nada. Né? Então, é uma delicinha pensar por esse caminho. Né? Quem mais? Gente, faz pergunta que o Marlon vai fechar o grupo. Não é para sempre, é só essa semana e a gente volta semana que vem, depois que vocês lerem o texto. A Vânia, que queria falar. Pode falar, Vânia. Não saiu ainda. Seguinte, Agora. boa noite.
o que eu achei bem interessante foi essa questão do inconsciente e o ego. Porque eu comecei a me perguntar como então eu tenho acesso ao inconsciente? Porque nas últimas aulas a gente tinha falado muito sobre o ego e tirar o ego do centro, né, desse caminho. E eu entendi que seria o fato da gente tirar o ego mais do centro para que a gente possa ter acesso a essas informações que estão no inconsciente. E aí teve uma visualização que você mandou durante a semana, né, no grupo. E eu achei essa visualização bem interessante, assim, uma coisa assim, bem prática, porque naquele momento parece assim que a gente perde assim meio que o controle, né? Porque vai naquela viagem ali das escadas, né, que você colocou, e, e sobe alguma coisa, né? Então, isso assim, eu achei bem legal, porque foi um meio que você deu assim para a gente para poder ter acesso mais ao inconsciente. E lendo esse material, eu tive a sensação, nas minhas reflexões da semana, que eu estou no caminho certo. Sabe assim, tipo, uma conexão dentro de mim com todo esse caminho agora, como se, tipo assim, me deu um norteamento de que esse caminho de ter mais contato com o inconsciente, mais essa busca através, primeiro, do entendimento do consciente, do inconsciente, das reflexões que advêm a isso, estão me ajudando a chegar mais, assim, mais a fundo, né, de algumas coisas, porque antes eu tinha a sensação de que tinha como se fosse não uma barreira, mas como se fosse assim um determinado degrau que dali não dava mais, né? Como se não enxergasse. E agora estou conseguindo assim, como colocando assim o óculos ou então pelo menos uma luz, e estou conseguindo entrar mais. Uhum. E tem coisas boas e tem coisas menos boas. Sim. Tem coisas que a gente queria que tivesse lá e tem coisas que a gente não queria, né, Vânia? Mas depois daqueles momentos de angústia, eu tive assim, eu tive sensações físicas, enjoo, náusea, assim, várias coisas assim, daquele jeito que você tinha falado mesmo, né? Mas depois desses momentos, eu senti que vieram assim muitos momentos de paz. Com aquelas coisas, assim, tipo, de fazer as pazes com determinadas coisas. E aí, depois eu consegui, através desse sentimento mais calmo, olhar mais o inconsciente e fazer, inclusive, a visualização com um pouquinho mais de tranquilidade. Legal. É interessante que no início eu tinha um pouco de medo de falar destas coisas, né? Mas isso está no campo do que o Divaldo falou das visualizações terapêuticas, né? Porque o encontro com imagens dentro de nós é um processo terapêutico. E ele estava contando, não sei se vocês já ouviram ele falar isso, que quando ele começou a trazer as visualizações terapêuticas, ele foi profundamente criticado no movimento espírita, eu não lembro se foi na década de 80 ou na década de 90, mas ele começou a falar de visualizações e trazer as visualizações terapêuticas, ele foi profundamente criticado. E hoje nós já temos muitas ciências falando disso como técnicas para auxiliar o sujeito, né? Então, é claro que nunca vocês vão fazer estas coisas num grupo, por exemplo, e querer analisar os conteúdos das pessoas, querer dizer o que elas estão vendo, por que elas estão vendo, qual é o sentido dessas coisas, porque nós não temos conteúdo doutrinário para isso. Mas estimular as pessoas a olharem mais profundamente, para elas se enxergarem, é algo que a gente deve fazer, que a gente pode estimular de fazer, porque hoje temos subsídio dentro do movimento espírita para isso. Agora, vejam primeiro que, se você... eu vou explicar um outro conceito que foi muito importante eu ter estudado na faculdade. Eu lembro quando a minha professora de psicanálise, ela falou que a gente podia escolher o conceito,
E aí eu trabalhei 2 conceitos em 2 trabalhos que ela tinha passado. E eu lembro que eu tirei 10 nos 2 trabalhos, ela disse que ficaram trabalhos fantásticos. Ela disse, como você escolheu o conceito? Eu digo, não sei, me deu na louca e eu resolvi trabalhar resistência e repressão. Hoje, eu entendo que foram conceitos intuídos, porque os espíritos falam, você precisa estudar resistência, precisa estudar repressão, porque lá na frente você vai entender um monte de coisa, porque ela amou os trabalhos, os 2 ficaram muito bons mesmo, eu guardei eles por muito tempo, e hoje eu digo, gente, que coisa boa ter estudado resistência e repressão, porque me ajuda a entender muito da dinâmica do inconsciente. Então, eu vou explicar um pouquinho a lógica para vocês da resistência, porque assim, o ego, ele, então, se vocês assistiram lá o Vai Pra Dentro, esse aqui é o meu inconsciente. Maravilhosa representação do inconsciente. E cadê o ego? Você imagina que isso aqui, ó, eu sei que tá escuro, mas imagina que tem uma pontinha aqui de conexão entre o mundo interno e o mundo externo. Essa pontinha do tamanho disso aqui, ó, é o ego, tá? Como se fizesse um pontinho ali. Isso é o ego. Infinitamente pequeno em relação a esse todo que nós tentaríamos traduzir pelo inconsciente. Mas, embora ele seja infinitamente pequeno, ele ocupa um lugar estratégico. Porque o diálogo entre mundo interno e mundo externo passa pelo ego. Então, ele é infinitamente... Deveria usar esse branquinho que é mais fácil de vocês enxergarem. Embora seja infinitamente pequeno, ele tem um lugar estratégico, porque tudo passa por ali. Quando esse ego, que é a portinha de diálogo entre o mundo interno e o mundo externo, não está aberta, não há caminhos de fora para dentro que vão fazer essa porta abrir. Não há caminhos de fora para dentro que vão fazer essa porta abrir. Essa porta se abre por posturas do ego ou de dentro para fora, porque o inconsciente tem força para arrombar essa porta com uma via de uma doença, por exemplo. Eu estou no meu limite, não consigo parar porque eu tenho que produzir, porque eu tenho que ganhar dinheiro, porque isso, porque aquilo, e daí eu faço um AVC. O que é o AVC? É o inconsciente dizendo, para essa palhaçada. Já deu 10 mil sinais de para, você não ouviu, agora vem um AVC dizendo para com essa palhaçada. Fazer um parênteses aqui interessante para vocês. Olha que perigo. Os nossos tratamentos espirituais, que são muito comuns no Brasil, tratamentos das doenças físicas, sem trazer um processo de conscientização. A doutrina espírita tem muitas reflexões a respeito da doença e a respeito da saúde. Não somos contra, em absoluto, nenhum processo de tratamento das doenças, mas desde que eles venham associados com a reflexão: por que você adoeceu? Qual é o sentido da doença na sua vida? O que você tem que aprender com isso? Porque senão o sujeito transforma aquela experiência, mas como não fez uma transformação interior, a doença que está dentro dele agora precisa se manifestar por outra via. Faz sentido para vocês? Só para pôr uma pulga atrás da orelha, né? Então, estamos lá com esse diálogo. Então, ela pode abrir de dentro para fora, porque o inconsciente já vai arrombando, mas o movimento ideal seria de que o ego vá flexibilizando para permitir o diálogo entre mundo interno e mundo externo. A não flexibilização do ego é chamada por Freud de resistência. Então, pode chegar Jesus para Pedro e dizer: Pedro, Pedro, antes de o galo cantar, tu vais me trair. Pedro tinha um nível de resistência muito alto. Então, pôde chegar Jesus na sua frente, era incapaz de transformá-lo, porque o nível de resistência era muito alto. A mulher hemorroísa tinha um nível de resistência muito baixo. Não precisou Jesus olhar para ela. O simples fato dela tocar nas vestes do Cristo já faz com que o self se pronuncie num processo de tratamento e de transformação. Então, vocês entendem o comparativo entre esses dois personagens? Pedro
é olhado por Jesus e diz, presta atenção, falando com ele, dizendo, você vai me trair, ele não aceita. A mulher hemorroísa, Jesus no meio da multidão, ela vê um pedacinho da veste dele, toca e é despertada por tudo isso. Isso quer dizer o nível de resistência. Quando o nosso nível de resistência está muito alto, qualquer um pode falar, a gente não entende. O filho fala, o marido fala, Jesus Cristo aparece na visualização terapêutica para você, dizendo, e você diz, não, estou obsidiado, não pode. Jesus não ia falar, jamais Jesus ia falar que eu sou arrogante, jamais. Vê se ele ia tratar de um jeito, e aí a gente justifica que Jesus era incapaz de fazer esse tipo de coisa. Por que eu estou explicando isso para vocês? Se a gente não baixa o nível de resistência, não adianta fazer visualização terapêutica. Porque o inconsciente pode querer se manifestar. A nossa resistência é tão alta que a gente não dialoga. O que ajuda a baixar o nível de resistência? Pergunta de $1 milhão. $1 milhão de pounds, porque pound vale mais do que dólar. O ego. Autodescobrimento. Porque a hora que eu começo a entender quem eu sou no mundo, a hora que eu começo a entender a minha pequenez, a hora que eu começo a enxergar o meu lugar na imensidão, quando eu começo a reconhecer a presença de Deus, quando eu começo a olhar para o universo e me ver tão pequeno, o que vai acontecendo com a resistência? Vai diminuindo. Olha que interessante. Estudar as muitas moradas na casa de meu pai pode ajudar uma pessoa a baixar a resistência. Porque a hora que você começa a estudar as muitas moradas na casa do Pai, você vai descobrir quão pequeno é a nossa morada, quão insignificante nós somos nessa morada, quão pequeno nós somos na escala dos mundos. Quando você começa a estudar reencarnação e você entende que por mais maravilhoso que você seja nessa vida, por mais inteligente, por mais rico, por mais bem-sucedido socialmente, financeiramente ou qualquer coisa, isso é uma posição passageira e extremamente pequena ao longo das milhares de reencarnações, isso diminui resistência. Quando você estuda sobre o nível moral do homem na Terra, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala que a Terra é um presídio, que a Terra é um subúrbio, um sítio malsão e um hospital, isso diminui o nível de resistência, porque está dizendo para o ego, meu bem, você é muito pequeno, bem pequeno, menos. Bem pequeno, você não sabe, você não tem conhecimento daquilo que você acha que sabe, já não sabe mais, não é? Então, o estudo, olha que coisa linda, o estudo dos princípios da doutrina espírita, quando conduzidos quando fazem o homem pensar sobre o seu lugar no mundo, entende? Quando o estudo da doutrina espírita me ajuda a pensar o meu lugar no mundo, como um grãozinho de areia no meio do deserto, isso baixa a resistência. Porque quando eu ia dizer eu não, olha lá, quando Pedro é pego, né, por Jesus dizendo, Pedro, você vai me negar? Qual era o momento que Pedro estava? Eles estavam em discussão de quem era o melhor. Olha o nível de resistência lá no alto. Quem é o melhor? Se achando melhor. Se Pedro soubesse de reencarnação, se Pedro soubesse de inconsciente, se Pedro soubesse que a Terra é um mundo muito pequeno, inferior, provas, expiações e tudo isso, a hora que falasse, ele ia dizer, meu Deus, eu não tenho conhecimento de mim, eu não sei das minhas coisas, a coisa é pequena, nós somos inferiores, é bem provável que eu vá te negar. Me desculpa, deixa eu parar um pouco e deixa eu me organizar aqui. Agora, como ele estava se achando, o nível de resistência está lá em cima. Cuidado. Vamos fazer aqui um asterisco bem grande. Cuidado. O nível de resistência não tem a ver com discurso. Nível de resistência tem a ver com consciência, que era o que a gente estava discutindo até agora. A consciência da minha pequenez. Não é falar. Porque eu já estou assim, ó, exausto de ver a fala de pequenez no movimento espírita. Ai, nós que estamos aprendendo, mas na hora que faz uma pergunta e é contrariado, se impõe.
Nós que somos muito pequenos, mas na hora que alguém critica, dá uma cacetada. Nós que não sabemos, mas toda pergunta tem uma resposta. Então, presta atenção. Não muda teus discursos, porque mudar os teus discursos pode ir trazendo uma fantasia de que você é humilde, quando na verdade não é. É nível de consciência, não é mudança de discurso. Porque o movimento espírita está cheio de pessoas de fala mansa. Essas pessoas ficam horrorizadas, porque eu falo palavrão, eu xingo as pessoas, eu meto a boca, falo, meu Deus, o Marlon como pode? Palestrante conhecido mundialmente fala essas coisas. Aham, porque esse sou eu. Esse sou eu, Jesus sabe que eu sou e me permite trabalhar do mesmo jeito, Joana sabe que eu sou e me permite trabalhar do mesmo jeito, esse sou eu. Eu me lembro uma vez que eu vivi um conflito horroroso, porque eu me sentia a pior pessoa do mundo olhando para dentro de mim. Teve um dia em prantos, desesperado, que escrevi para Divaldo, falei, Divaldo, como que você pode dizer que a Joana Mentui, que me ajuda, olha a presepada que eu faço, olha como que é a minha vida. Aí ele escreveu assim, você acha que ela não sabe quem você é? Aí eu parei e falei, ai, que vergonha, agora ficou mais ridículo para mim. Você acha que ela não sabe quem você é? Ela sabe quem você é. E você está trabalhando. Então trabalhe e fica quieto, né? Ai, dá para pagar essa mensagem da minha vida de vergonha, porque der vergonha depois. Então, assim, nós somos cheios de presepada, nós somos cheios de equívoco. Isso diminui a resistência. Deixa eu aproveitar agora essa colocação, olha que legal, dá para a gente juntar com o texto, não foi Isabel que mandou, foi a Sônia que mandou o texto do Evangelho, não foi? A Sônia mandou o texto do orgulho e da humildade. Olha que coisa linda a colocação deste espírito. Como ele diz, aos pobres espíritos que antigamente habitavam a terra, Deus dá a missão de vos vir esclarecer. Bendito seja pela graça que nos concede em poder ajudar o vosso adiantamento. Que o Espírito Santo me ilumine e me ajude a tornar minha palavra compreensível e me conceda pô-la ao alcance de todos. Isso é um espírito humilde, porque ele sabe das suas limitações, ele sabe das suas dificuldades, ele sabe das coisas que existem dentro dele e por isso pede ajuda para o Espírito Santo. Não é a gente dizendo que Jesus abençoe a nossa reunião, mas nós que vamos na frente. Né? Porque a gente está dizendo que Jesus abençoe porque fica chato não dizer. Então aí a gente vai para frente. Aqui me tocou tão profundamente reler esse texto, porque assim, se o Espírito Santo não iluminar, não vai sair uma coisa boa. Mas para eu conseguir ter a consciência de ter uma frase dessa, é porque eu tenho clareza do que vai na minha alma. E aí isso gera humildade, porque como eu sei o que vai aqui dentro, eu digo, se o Espírito Santo não iluminar, não vai sair coisa boa, que ele ilumine para que eu consiga cumprir. Isso é verdadeira humildade. Só que a gente, muitas vezes, nas presepadas da vida, não faz o movimento de autodescobrimento, não leva a sério tudo que estudou dentro da doutrina espírita e começa a palestra assim, que Jesus nos abençoe nessa palestra, tal, tal, tal. Entende o que eu estou falando? A gente pega a frase que é a tradução da humildade, porque essa frase desse espírito é a tradução da humildade. A gente não faz o movimento de interiorização, a gente não se conhece, não identifica todas as coisas aqui dentro e pega a frase humilde. Gente, isso é um perigo. E por que eu reforço isso desse perigo? Olha quantos espíritos já vieram por Chico Xavier, por Divaldo Pereira Franco falar dessas presepadas. Não só no livro Voltei, aqueles textos de André Luiz, Manuel Flamengo de Miranda, muitos espíritos nos dizendo, não fica no fora, não se perde no status, não se perde no conhecimento, a viagem é para dentro. Inúmeros livros falando da mesma coisa, de diferentes formas. Eles estão falando do inconsciente.
Porque todos aqueles homens que quebraram a cara, como a exemplo do livro Voltei, do irmão Jacó, como a exemplo dos casos de André Luiz, de Manuel Flamengo de Miranda, quando eles estavam na Terra, eles não tinham consciência das presepadas que estavam fazendo. Eles tinham certeza que eles estavam corretos. A pergunta que eu faço para vocês, até estou escrevendo isso aqui sobre autodescobrimento, escrevi esses dias. Você acha que quando Jesus sinalizou para aquelas pessoas túmulos caiados, branco por fora, podres por dentro, aquelas pessoas que ouviram o que ele estava falando, sabiam que eram túmulos caiados? Eles viam a podridão dentro deles? Você acha que viam? É claro que não viam. Eles preferiram se voltar a Jesus e dizer: você não sabe o que está falando, esse homem é um louco. Somos nós hoje. Eles, aonde estava a podridão deles? Inconsciente. Mas como não tinham estudado sobre o inconsciente, porque eu não estou vendo a minha podridão, eu acredito que ela não existe. Aquele homem que é louco de falar, imagina que ele vai dizer que tem podridão aqui dentro. Imagina que Allan Kardec vai vir dizer que é hospício isso aqui, que é um hospital, que é um presídio, que nós somos fora da lei. Imagina, eu faço tudo certo, tudo correto. Se me dão 10 pounds a mais, eu devolvo para a pessoa. Nunca matei ninguém, sou uma pessoa correta. Então, é interessante, quando Jesus estava criticando os hipócritas, quando Jesus estava falando para aqueles homens raça de víboras, você acha que aqueles homens se viam como raça de víboras? É claro que eles não se viam, eles se achavam os doutores da lei. Eles é que sabiam, eles é que tinham conhecimento. Olha que perigoso que é isso, não estudar o conceito de inconsciente. Você é um bando de víbora, mas achando que é o dono da lei. Olha que loucura. Só que para aqueles homens há 2000 anos atrás fazia sentido eles pensarem isso, porque eles não tinham todo o conhecimento que nós hoje temos da doutrina espírita. Eles não tinham todo o conhecimento que Freud, que Jung, que esses autores nos trouxeram. Tudo bem que eles pensassem assim, mas hoje você ainda achar que você sabe, que você tem clareza, que você está correto, que você é a verdade, pelo amor de Deus, volta a estudar o evangelho que você não entendeu nada. Então, estou falando isso porque esse estudo do Evangelho, um estudo do Livro dos Espíritos bem feito, não questão por questão, mas esse estudo que traz para o dia a dia, que fala do teu lugar no mundo, que te ensina a entender o teu tamanho, diminui resistência. E aí, diminuindo resistência, fica fácil acessar o inconsciente. Tem pessoas, e eu vi muitas pessoas, que fazem esse tipo de visualização, quando a Vânia estava falando, espontaneamente. Estão lá deitado na hora de dormir, naquele lusco-fusco, e de repente vem uma cena. Os sonhos são forma de manifestar. Vi inúmeras pessoas na casa espírita que durante a espera do passe, né? Então tinha um momento de passe. Enquanto está esperando o passe, a gente sempre falou: agora é hora de você meditar, de você aprofundar em si, dialogar com o seu mentor e tal, tal, tal. Quando você vai para a sala de passe, você foca na questão energética, mas agora silencia. Eu vi inúmeras pessoas que neste momento de meditação, de silenciamento e de reflexão do passe tiveram profundos insights, níveis de consciência alterado. Por quê? Porque vai baixando a resistência e o inconsciente se pronuncia. O inconsciente deseja se pronunciar. É o ego que tenta impedir isso. Porque para o ego, o pronunciamento do inconsciente é um estado de falência, porque eu perco a centralidade. Eu perco a sensação de importância. Eu perco a sensação de que eu sou o centro do universo. Então, vejam que coisa linda como essas ciências se completam, porque o estudo do Evangelho traz subsídio para diminuir resistências. E o conhecimento da psicologia favorece a entrada no inconsciente ou o diálogo com o inconsciente. Na psicologia, a gente não tem esses caminhos fáceis de como dizer para uma pessoa que ela é pequena, entende? Na psicologia não tem. O caminho que mostra como uma pessoa é pequena é muito mais fácil pela doutrina espírita, que fala da reencarnação dos mundos habitados, do que pela psicologia materialista. Temos mais pessoas para falar. Temos. Paula, pode falar.
Ops, caí. Mário, tem várias perguntas e eu ainda estou digerindo, né? Que eu acho que eu, assim, de modo geral, eu entendo que é o inconsciente, mas ainda não estou fazendo as relações. Mas o que eu entendo é que é esse acumulado das minhas experiências, né, das vidas pretéritas, que estão no meu inconsciente e que formam todas as minhas experiências, né, é o conjunto que forma o meu espírito. Então, uma das perguntas é que nem você falou e está aqui no texto, né? As emoções são imagens dentro de nós, solicitando contato, diálogo e interação. Então, o nosso inconsciente solicita, mas como que funciona essa solicitação? É simplesmente uma coisa automática, que, por exemplo, acontecem situações que vão dar o trigger, que vão dar nem sei como falar, que vão dar A própria emoção, Paula, seria o trigger. Por exemplo, quando você passa pela morte de um ente querido, você vai ficar triste. Isso não foi uma escolha do ego ficar triste. Isso é uma ordem do inconsciente. Você não pensa, eu tenho que ficar triste. Você simplesmente fica. E mesmo que você pense, eu tenho que estar bem, eu tenho que me alegrar, não consegue. Porque vem essa ordem do inconsciente, dizendo, para. Agora é hora de parar. Isso é o diálogo com o inconsciente. Então, quando uma pessoa está triste, ela não vai ter vontade de encontrar os outros, ela não vai ter vontade de sair, porque ela precisa viver uma parada para fazer uma reorganização interna. Isso é manifestação do inconsciente. A gente chamou de tristeza, mas nós poderíamos dizer que é a ordem do inconsciente de parar e de introspecção. Ou a raiva. De repente você sente raiva, você está numa relação abusiva, você está com um chefe que te desrespeita, você está numa situação de constrangimento e você sente raiva, uma vontade de romper, de brigar, de botar para fora. Isso é o inconsciente se manifestando e dizendo, vamos parar com isso. Mas a quantidade, assim, como que eu fico pensando, por exemplo, é um monte de experiência. Nós somos seres milenares, é muita experiência. Então, um evento às vezes traz um sentimento, como que é feito, como que é essa seleção, assim, o que o inconsciente traz. Fala um caso para ver se eu consigo entender melhor tua questão. Pensa uma situação, um exemplo assim. Então, uma coisa que eu percebi essa semana, ficou mais claro para mim, a culpa como um mecanismo, né, que vem trazer essas coisas do inconsciente, né? Como fiquei visualizando, percebendo em mim, como eu tenho muito essa coisa da culpa, e como isso, então, deve estar no meu inconsciente de todas essas experiências passadas, né? Então, imagina, eu tive 50 encarnações e eu tenho esse sentimento de culpa dessas 50 encarnações, situações diferentes, e aí essa semana eu falei algo que chateou uma pessoa, veio a culpa. Mas o que eu entendo é que daí o inconsciente vai trazer isso à tona, eu vou ter acesso porque eu preciso lidar com isso, né? Só um minutinho. Não troque, não. Desculpa. Porque eu preciso dialogar com isso, né, que está falando no texto, eu preciso ressignificar, né? Então, como que vai funcionar? Como que vai ser? Se eu compreendo, então, na situação, o que está por trás? Ai, Marlon, nem sei, eu estou me perdendo. Mas não, você vê que são estou acompanhando, vai lá. Eu estou me perdendo um pouco, mas são um monte de experiências que acumularam, que me trouxe culpa, mas eu tenho a sensação de que o texto fala que... Não o texto fala, mas eu estou entendendo que o inconsciente vai trazer simplesmente a culpa. Mas é de todas essas experiências. Porque no fim, Paula, não é uma experiência lá, né? É as tuas posturas. Então, quando, por exemplo, você lida com a culpa agora, vamos supor,
eu reconheço que eu sou falho, né? Porque a culpa ela tem uma dificuldade de reconhecer que eu falhei, né? Eu fico me cobrando, eu não podia ter falhado, eu tinha que ter pensado, né? Então, quando eu tenho consciência, eu tô lá nas minhas reflexões, eu digo, gente, mas é claro que eu vou errar, né? Espírito inferior, no mundo de provas e expiações, veja, isso não é conversando, né? É um estado de consciência, que eu reconheço as minhas limitações e parece que abre um negócio na nossa cabeça, que agora você entendeu os teus erros, você não está lidando com esta experiência de agora. Você está lidando com todas as experiências ao mesmo tempo. É por isso que Freud vai dizer que o inconsciente é atemporal. Porque a gente está vivendo uma coisa agora independente do tempo, porque é a experiência que eu estou vivendo, de me exigir mais do que eu posso, de não aceitar que eu erro. Então, quando você está lidando com uma coisa agora, quando você aprende a lidar com uma experiência agora, você está ressignificando todas as experiências ao mesmo tempo. E quando você não sabe lidar com uma experiência agora, você está atualizando todas as experiências equivocadas ao mesmo tempo. Eu vejo que tem muitas culpas que elas são de encarnações passadas, coisas que a gente fez, e aí eu fico pondo a culpa agora em coisas pequenas que nem seria para tanto, mas por quê? Porque é só como se eu estivesse atualizando. Tem uma coisa de 30 quilos lá, agora acontece uma coisa de 2 quilos e eu vivo como se fosse 30 de erro. Não é que isso aqui é 30, é porque eu estou me culpando daquele 30 lá de trás. Mas quando eu aprendo a lidar com esse 2 quilos agora, eu vou também estar ressignificando os 30 quilos lá. Olha que coisa linda, né? Então, aprender a lidar agora com estas experiências é ressignificar todas as experiências de mesmo tema no nosso inconsciente. Uhum. Faz sentido? Consegue organizar um pouco isso aí? Sim, E aí sim. isso é a beleza da experiência terrena. Porque quando você está reencarnado agora, você está lidando com uma dimensão muito pequena se fosse comparar com tudo que você já viveu das outras encarnações. Olha que coisa linda, você esquece todo o passado, reencarna agora para recomeçar novas experiências e viver situações que são muito menores. E quando você aprende nessas muito menores, você está ressignificando muitas outras coisas lá de trás. Gente, isso é a misericórdia de Deus. Porque se tivesse que lidar com todas aquelas experiências lá atrás, pensando em tudo que a gente já fez errado, seria impossível. A gente ia sucumbir. Pensar em todas as coisas que nós fizemos errado ao longo das milhares de encarnações, isso ia ser sucumbir. Então Deus é tão bom que a gente tem um aparelho onde essas coisas ficam inconscientes e diz, ó, meu filho, lida só com isso aqui agora. Aí a gente lida com isso e isso está rebobinando e reorganizando um monte de coisas lá dentro. Olha que coisa fantástica. O Marlon, e ressignificar seria, então, investigar, ver o que está por trás e encontrar a conexão com o ego, com o egoísmo, Exato, tudo isso, perfeito. E entender enxergar a por um outro verdade. ângulo. Uhum, exato. Isso é ressignificar, né? Então, quando eu fiz uma coisa errada, eu estou dizendo, não podia ter errado, aonde que eu estava com a cabeça, eu já fiz isso 3 vezes, eu tinha que ter feito certo. Então, eu dou um sentido de que aquilo é inadmissível. Aí quando eu olho que eu sou frágil, quando eu olho a minha pequenez, quando eu enxergo lá o hospital, o presídio, e aí eu tenho esse nível de consciência, eu olho para a mesma experiência de erro, mas eu dou um outro significado para ela. Sim, esse erro é a expressão da minha inferioridade. E Deus me ama como eu sou. Então, embora eu não esteja satisfeito com o erro, embora eu tenha que pensar como eu vou corrigi-lo, tá tudo bem, porque isso é um nível evolutivo que me cabe. Isso é ressignificar, eu dou outro significado para a mesma experiência. Eu enxergo por um outro ângulo. E por isso a doutrina espírita é terapêutica, profundamente terapêutica, porque ela nos dá elementos para enxergarmos todas as experiências por um outro ângulo. É profundamente terapêutico. E quando eu começo a investigar, ver o que está por trás, porque você falou assim, que quando eu tomo consciência, eu naturalmente me transformo. Mas se a coisa permanece, é porque eu ainda não cheguei na raiz, né? Tem o mais profundo. Tem mais profundo.
Isso. E desculpa, só uma coisa, do texto, que quando ele fala, quando está aqui, as emoções são imagens dentro de nós, solicitando contato, diálogo, interação. Neurotizamos quando não permitimos esse fluxo entre consciente e inconsciente. O que é esse neurotizamos? Porque a primeira vez que eu li... Neurose. Você vê os atos falhos que você falou, né? Eu já pensei em erótico, olha só. Sim. Aí vai pensar no conteúdo que está transbordando aí. Sim. Mas então, neurose era um termo que a psicanálise primeiramente criou e por muito tempo os médicos usaram essa terminologia para os transtornos mentais, neuroses, psicoses e perversão. Então, neurose, por exemplo, se a gente fosse trazer para o dia a dia, a depressão, a ansiedade, tudo isso seriam neuroses, tá? Quando o sujeito faz um surto psicótico, tá vendo coisas, tendo alucinação, ouvindo vozes, isso seria do campo das psicoses. Neurótico, atrapalhado no dia a dia, tipo nós. Psicose seria a loucura. E perversão seriam os problemas de personalidade. Então, quando a gente diz, nossa, que homem perverso, né? Por exemplo, tem prazer de gerar sofrimento, é o sádico. Ou tem prazer em sofrer, é o sádico e o... Oh, meu Deus, esqueci. Masoquista? Masoquista. O masoquista. Ou o psicopata, né? A gente usa o termo psicopata no dia a dia, que seria o sociopata, né? O diagnóstico correto seria sociopatia. Tudo isso seriam no campo das perversões, que o sujeito perverteu, né? A sua natureza. Então, durante algum tempo na psiquiatria se usava neuroses, psicoses e perversão. A partir do terceiro manual de diagnóstico psiquiátrico, hoje a gente está no 5º revisado. A partir do terceiro, eles pararam de usar essa terminologia neurose, psicose e perversão e começaram a usar grupos de diagnósticos, transtornos de ansiedade, transtornos de humor, transtornos do sono, transtorno de tal. E hoje em dia, na 5ª versão, já nem usam mais grupos, são diagnósticos separados, tem lá um motivo e toda uma discussão por trás. Então, quando a gente diz neurose ou neurotizar, quer dizer os diferentes tipos de transtornos mentais, como depressão, ansiedade, problema alimentar, problema compulsivo, tudo isso que a gente conhece de transtornos mentais do nosso dia a dia está no campo das neuroses. Então, o que eu estou falando ali? Quando você não ouve as tuas emoções, você vai fazer neuroses. Por exemplo, na situação da tristeza, você vive a morte de um ente querido e você vai se colocar lá, não, eu sou forte, eu dou conta, eu não preciso chorar, eu tô ótimo, eu tô excelente. Estava conversando com uma amiga, coitada, que é espírita de muitos anos e morreu o marido dela. Eles eram extremamente próximos. Quando ela me falou que ele estava no hospital, eu já disse, minha amiga, vai se preparando, né? Porque vocês eram muito próximos e ele morreu agora por conta do Covid, né? Vai se preparando, porque a chance dele morrer é muito grande. Daí ele morreu, eu disse, Marlon, eu me sinto assim fracassada, porque eu não estou dando conta, porque eu quero chorar, porque eu quero ficar isolada, e as pessoas dizendo, amiga, seja forte, amiga, ora, eu me sinto pior ainda, eu não quero falar com ninguém. E aí ela me escreveu porque ela disse, eu tenho certeza que você era a única pessoa que ia me dizer, chora, fica sozinha, manda todo mundo a merda, esquece dessa gente e vai viver o teu luto, porque imagina a dor que ela está vivendo, ela está vivendo uma morte também. A hora que morre o marido, morre aquela esposa, morre a persona de esposa, e ele tinha um monte de problemas, então ela estava o tempo inteiro junto com ele, ajudando ele para tudo. Ela também tem que viver uma morte. Se não viver este processo, então vai viver a tristeza, é o convite de fechar os olhos, fechar as cortinas e ficar lá no quarto e não falar com ninguém, em silêncio, vivendo esta morte em vida. Se não ouvir esse convite da tristeza para introspecção, porque eu sou forte, porque eu dou conta, porque isso, porque aquilo. Depois acontece outra coisa, eu sou forte, eu dou conta, eu isso e aquilo. Depois, não, eu faço, aconteço. Daí morre o cachorrinho e a pessoa deprime. Aí entra num quadro depressivo. Daí quando ela entrou num quadro depressivo, o que quer dizer? Ela agora
fez um transtorno mental, uma neurose. Por quê? Porque a tristeza estava convidando para parar e ressignificar, parar e ressignificar, parar e ressignificar. Não fez, não fez, não fez, não fez. Um dia faz uma depressão. E aí vou contar uma coisa para vocês triste. Na verdade, seria bom parar de gravar agora. Dá para parar de gravar agora, Fabrício, e depois voltar a gravar? Só que a gente, como meio prático de transformação moral, de não ser arrastado pelo mal, hoje eu acho que vocês conseguem ler aquela questão 919 e entender com muito mais profundidade que a forma de não ser arrastado pelo mal é o autodescobrimento. Porque aqueles colegas, eles não teriam feito crise de pânico, que aí seria o ser arrastado pelo mal, se eles tivessem feito processo de autodescobrimento. Não faria, aquele senhor não faria depressão se tivesse vivido o processo de autodescobrimento. Vai fazendo sentido para vocês? Volta a gravar então, Fabrício, que daí falei mal dos colegas, que não é falar mal, mas é para não ficar expondo, né? Porque falaram também uma vez em público, vai que depois se arrependeu, né, de falar. Mais questões, tá? Vocês estão organizando aí que a gente, no fim, a gente está juntando tudo isso ao mesmo tempo, assim, né? A questão do inconsciente, a questão da individuação, tudo aquilo que a gente estava discutindo do evangelho, o autodescobrimento, tudo isso vai ficando mais claro. Temos 3 pessoas para falar. Nice, pode falar, querida. Oi, boa noite. Na verdade, o Marlon acabou de falar, cobriu tudo que eu queria tentar pontuar aqui, porque me chamou muito a atenção quando eu li a primeira página do livro Cultivo das Emoções. Esse autor é ótimo, né, Nice? Eu adoro ele. Fantástico, né? Mas as citações que ele faz são melhores ainda, né, da Joana. Pois é, e quando ela fala aqui, né, dessas possibilidades que nós temos de penetrarmos o inconsciente, de desenvolvermos esse diálogo usando as ferramentas que a doutrina nos oferece, e depois ela fala aqui na próxima página, né, que é muito difícil dissociar o inconsciente das diferentes manifestações. E aí me fez pensar novamente que nesses poucos anos que eu estou na doutrina espírita, os primeiros anos de estudo, eu nunca ouvi referências aos conceitos de autodescobrimento, a importância de desenvolver esse diálogo, mas houve muita ênfase e muita teoria em torno do esquecimento do passado e para ali nesse conceito. Uhum. Então eu estava ouvindo, depois que eu li isso, e é por isso que eu disse, você já abordou isso, fica tão óbvio, né, tão relevante quanto a gente precisa trazer essas discussões, ajudar, né, a facilitar para as pessoas, capacitar as pessoas com essas ferramentas que a gente tem no espiritismo, né? Uhum. Então, era só isso, porque você já falou tudo. E a gente tem na mão, né? Tá escrito, a gente só não tá trazendo para a vida das pessoas. E aí eu digo, olha que compromisso que nós temos, né? Porque os espíritos fizeram um trabalhão enorme de trazer, os espíritos orientam Allan Kardec, né? Direcionados pelo espírito de verdade, trazem tudo isso e aí a gente não faz uso. Exatamente, até por despreparo, né? Por não saber usar o conteúdo. Exato. Obrigada. Débora, pode falar. Só para dizer que essa semana eu estava estudando a mensagem A Nova Era, que está no primeiro capítulo do Evangelho, né? E lá na mensagem, na Instrução dos Espíritos, né, na mensagem de Erasto, ele começa a falar sobre Santo Agostinho. E ele tem teve um trecho que me chamou muita atenção, quando ele fala assim, né, que quando ele entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava a lures, que não nos prazeres enervantes e fugitivos. E ele fala mais essa questão do cair do cavalo, né, quando fala assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí eu fiquei, quando eu li essa mensagem pela primeira vez, eu me dei conta, né, assim, me chama muita atenção essa questão do fazer vibrar em si, né? Então, quando ele sente aquilo, quando vibra, eu fiquei pensando, esse deve ser o despertar da consciência, né? E aí é isso, vibra, né? Sentimento, é uma coisa que é aqui dentro, né? E eu fiquei pensando, gente, está no começo do Evangelho, capítulo 1. Eu nunca vi esse negócio. E não só isso, a gente aprende que a gente tem que ser pacífico, tem que ser brando, e pega o resto do evangelho todinho e transforma em comportamento, né? E eu fiquei pensando,
é o contrário, né? Eu tenho que sentir ele dentro para fora. E aí é muito desconcertante, Marlon, porque, pelo menos assim, o jeito que eu vinha agindo era, tipo, tá, identifiquei essa questão, agora eu vou mudar. Agora o que eu percebo é, identifiquei essa questão, agora não faz nada, para, estuda. Quer dizer, Vai conhecer o que tem por trás dela, né? então, é um jeito muito diferente de se colocar no mundo, sabe? E na doutrina espírita, infelizmente, assim, ainda fico muito triste quando eu vejo, assim, né, quando as pessoas falam, não, a gente tem que ser caridoso, a gente tem que fazer isso, tem que fazer isso. Eu mesmo tô ficando, assim, sabe, assim, meio impaciente, dizer assim, não diz o que eu tenho que fazer, sabe? Não tem que, isso é uma violência muito grande. Então, eu fico pensando, o que está acontecendo com a gente que a gente não viu? Tá aqui no primeiro capítulo, que é sentir, né? Mas a gente continua dizendo que tem que ser, né? É. E aí eu digo isso, né? Eu não sei se vocês lembram, que eu até mandei uma foto de um textinho que eu tinha escrito desses 4 primeiros capítulos do Evangelho, né? Que eu dizia assim, eles preparam a gente para ler todo o Evangelho, né? Porque se você lê bem aqueles 4, eles não estão falando de nada de conduta, né? Eles estão falando das leis, está falando de reencarnação, está falando do lugar de Jesus, está falando do lugar do nosso lugar na Terra. Eles não estão falando nada de conduta. E muita gente passa despercebido por esses 4 capítulos. Mas eles é que dão um norte para você ler o resto do Evangelho. Não é à toa que ele vai começar os bem-aventurados aflitos, é capítulo 5, e vem aqueles outros ali, né? Então é isso que você está fazendo. Depois você começa a enxergar aquelas coisas e fala, meu Deus, mas estava ali, né? A gente que não levou a sério, que é coisa de não ter olhos de ver e ouvidos de ouvir, né? Quem mais? Tem mais alguém, Fabrício? Não mais. Tá. Então, eu posso... A Ângela queria falar. Ângela, ó, vamos deixar você falar, mas a Fabrício já vai meter a boca, dizendo, mas olha que ela falou sem mandar mensagem para mim. Não, ela mandou, acabou de mandar. Espera teu som aí. Não, teu som, Ângela. Agora já está. Aí. Ó. Boa noite. Obrigada. Nesse parágrafo aqui, Jung questiona... Qual texto, Ângela? O do Evangelho? Do seu livro. Das emoções ou outro? Do cultivo das emoções. Tá. Porque, onde que o Jung questiona, que você fala, por que geralmente estamos insatisfeitos? Por que não agimos com bom senso? Por que não fazemos só o bem? Preciso continuar. Eu queria saber por que nós criamos essa barreira, ou quando nós começamos a criar, foi quando... Porque quando nós nascemos como se fosse uma fita virgem, uma fita cassete, virgem, aquela coisa que antes de vocês nascerem não existia, hoje já nem existe mais. Não, mas eu usei fita cassete que a gente colocava na caneta para girar. Então, quando é que a gente começa a criar essa barreira de não olhar para dentro da gente, entendeu? E por quê? Tá, mas então vamos lá. A lógica, não estou falando dos textos que eu li, porque aí eu já nem sei dizer da onde explicar isso e te dar uma referência. Então, por isso eu vou me aventurar de falar que, na minha lógica, não é que a gente já devia estar fazendo isso e não faz. Dentro do desenvolvimento da consciência, esse é o momento de começar a fazer isso. A gente não tinha conhecimento suficiente e não tinha consciência de tudo isso. Hoje, nós já temos entendimento, temos conhecimento, temos experiência para começar a fazer esse movimento para dentro, entende? Então, é como a gente perguntar, quando a gente está crescendo, que é criança, adolescente, por que a gente não tinha uma reflexão mais profunda na adolescência? Não tinha como ter.
Estava vivendo a vida, estava experienciando, quebrando a cabeça e depois, mais para frente, você começa a pensar a adolescência por um outro ângulo. Mas lá não tinha como viver isso, porque não tinha recurso, não era o momento, não era nem esperado que se fizesse isso, entende? Então, quando nós estamos lá, lembra que são mundos primitivos, provas e expiações, regeneração, felizes e celestes. Se a gente está aqui, aqui não é esperado consciência. Aqui a gente está saindo da brutalidade dos mundos primitivos para ir para a regeneração, onde na regeneração, sim, é esperado que a gente tenha consciência. Porque na regeneração tem um predomínio do mal, mas já há consciência disso. Então aqui é a fase de viver da loucura, do hospício, do hospital, dos equívocos para o despertar da consciência, que é o que os espíritos dizem. Nós precisamos viver uma dose de mal tão intensa, de dor e de sofrimento que nos desperte. É o que a gente está vivendo hoje. A insatisfação, a depressão, a ansiedade, a angústia, e essas coisas nos movimentam e a gente está buscando uma transformação. Então não é que já era para ter e a gente não fez. É porque é esperado, agora é o momento. Agora a gente tem conhecimento suficiente, agora a gente tem maturidade suficiente e a partir de agora a gente tem que caminhar. E isso é um momento tão importante que são as colocações de Manuel Flamengo de Miranda. Quem não avançar não fará parte dos mundos de regeneração, vai precisar de outros mundos mais ostensivos em termos de dor e de sofrimento para o despertar da consciência. Então agora é o momento de ter consciência, antes não era esperado que tivesse. Entende? Tem mais uma pessoa, Fabrício? Temos. Klaus, pode falar. O Marlon, você tocou um ponto interessante. Aquelas pessoas que precisam dos químicos, por exemplo, as pessoas que precisam de um antidepressivo para se sentirem felizes ou um medicamento para dormir. Então, qual seria o passo? Porque, de fato, entende-se, se a pessoa tem essa necessidade, tem que se buscar por quê, não é? Mas o que fazer se a pessoa já passou desse ponto? Digamos, a pessoa toma antidepressivo já faz, sei lá, 6 anos e acha que não pode estar feliz, acha que não pode viver, né, sem isso. Qual seria o passo para isso? Para sair dessa situação? Não sei, Glaucio, porque eu acho que cada pessoa vai ter um caminho, né? Tem pessoas que talvez achem uma coisa ou outra por desconhecimento. Talvez alguém por medo, vitimização, ressentimento. Não sei se teria como a gente dizer um caminho. Acho que cada um vai ter um caminho. Mas para entender o caminho, vai ter que entender por que estagnou. Né? O que tem por trás? Vocês viram que a lógica é sempre essa, né, de autodescobrimento. O que tem por trás? O que fez se sentar em cima disso, se acomodar a essa situação, não querer mexer? É um complexo de inferioridade? É um receio de mudar? Tem gente que tem medo de sucesso, né? Hoje em dia a gente já discute isso. Tem gente que tem medo de sucesso porque talvez traga uma lógica de encarnações passadas, onde se perdeu, se desequilibrou. Então, eu acho não, né? Poderíamos dizer assim, cada pessoa vai ter um percurso. Então não tem uma regra efetiva para a gente dizer que a pessoa tem que fazer isso ou aquilo. E é ruim, né? Porque ia ser tão bom se o Mar não tivesse uma resposta assim. Obrigado, viu? Fazer isso. E aí, nada mais? Nada mais. Tá. Então, queria propor para vocês duas leituras de Joana de Ângeles, que algumas já estão nessas citações, mas para a gente fazer um aprofundamento no conceito. Quem não leu esses dois textos que eu já tinha compartilhado com vocês, agora é hora de ler. Se você já leu, nós vamos fazer um aprofundamento agora. Então, um deles é o livro Autodescobrimento. Presta atenção agora, porque depois vocês ficam perguntando para o Fabrício e ele me mete a boca. Você tem que falar mais claro, que as pessoas ficam me perguntando aqui, me enlouquecendo.
Então, você anota agora e se você não sabe, pergunta para um coleguinha, não vai perguntar para o Fabrício. Ele depois quer me matar quando eu faço essas brincadeiras. No livro Autodescobrimento, é o primeiro grande texto onde Joana fala de inconsciente. Eu não sei se eu já falei isso para vocês, nós passando o tempo de volta, mas isso aqui é importante de esclarecer uma coisa. Quando Joana de Ângeles começou a escrever os textos, o primeiro texto da série psicológica é Jesus e Atualidade. Quando ela escreve, ainda não tinha o planejamento completo de escrever a série psicológica. Ela escreve um texto. Depois, ela escreve O Homem Integral. Depois, ela escreve O Ser Consciente. E, se eu não me engano, depois ela escreveu Momentos de Saúde. Agora eu já não me lembro, porque faz tempo, mas era assim. Se eu não me engano, era assim. O Homem Integral, Momentos de Saúde e O Ser Consciente. Primeiramente, ela tinha chamado de uma trilogia. Depois, ela foi escrevendo outros livros. Quando chega em Triunfo Pessoal, vem o discurso de que encerraria ali a série psicológica. Depois ela publicou outros livros, e até eu fiz parte desse grupo de sugestão, a gente reuniu alguns livros e falou, olha, a gente acha que tinha que colocar isso aqui na série psicológica, tal. Ela aqueceu e acabou ficando a série psicológica como a gente conhece hoje, até o Psicologia da Gratidão. Então começa lá no Jesus e Atualidade e termina no Psicologia da Gratidão. Isso é a série psicológica, que são os livros que mais têm o cunho psicológico, tirando Desperte, Seja Feliz. Ele não usa conceitos psicológicos, tem um olhar por trás, mas não usa conceitos psicológicos, Desperte, Seja Feliz. E daí ela inclui Momentos de Consciência, quando ficou aqueles dois livros juntos, Momentos de Saúde e Momentos de Consciência. Os livros da série psicológica você encontra na internet, né? Põe lá, série psicológica, vai aparecer a série de livros. Até o autodescobrimento, o discurso que predominou na fala de Joana de Ângeles era de que a psicologia transpessoal era a psicologia que mais se aproximava do espiritismo. Naquela época, o que era para nós psicologia transpessoal? Estas abordagens que falavam do espírito. E nós tivemos muitos autores, em especial nos Estados Unidos, com esta abordagem espiritualista, trazendo para a ciência a noção de espírito. Porém, a psicologia transpessoal, ela tinha uma grande promessa de ser uma ciência psicológica, uma abordagem de consultório, uma abordagem científica que levasse em consideração o espírito imortal. Mas isso é minha interpretação. Como não tinha espaço para falar de espiritualidade, todo mundo que queria falar de espiritualidade entrouxou as suas concepções na psicologia transpessoal. Então, eu tinha uma amiga, o primeiro consultório que eu tive, eu dividi com uma colega que era psicóloga transpessoal. Então, ela tinha uma foto de Sai Baba do lado da mesa. Eu lembro que todo dia que eu chegava eu tinha que guardar a foto dela, porque a gente dividia consultório. Eu guardava a foto, guardava os incensos dela, guardava os negócios, atendia, tirava as fotos e tudo. Todo dia era essa sessão, aquela palhaçada com aquele Sai Baba. Eu gosto de Sai Baba, mas era uma palhaçada porque não tem nada a ver com o trabalho no consultório. Então aí é incenso. Eu fiz uma vez uma atividade lá no Conselho de Psicologia sobre espiritualidade, e aí foi uma mulher que fazia dança circular. E aí ela batia no chão e dizia, sente a vibração, sente esse fogo subindo. E aí ela falando, e aquele negócio, eu digo, meu Deus, a gente no Conselho de Psicologia, essa mulher com esse fogo subindo, e ela mal sabe que ela está queimando a cara dela aqui com tanto fogo. Porque ficou ridículo, uma cena ridícula. O fogo subindo do não sei o que, ok, quer fazer dança circular, lá no meio do mato, faça, mas ali não era o lugar. Isso
Foi o que aconteceu com a psicologia transpessoal. O pessoal que gostava de incenso punha incenso, o pessoal que gostava de cor punha cor, a mandala do Jung, o Sai Baba, qualquer coisa mete na psicologia transpessoal porque era o lugar para falar de espiritualidade. E o que aconteceu com a psicologia transpessoal? Caiu em descrédito. Então a psicologia transpessoal hoje não é reconhecida como uma abordagem psicológica. Ela não é reconhecida como uma especialidade do psicólogo. Você pode fazer uma pós-graduação em psicologia transpessoal, mas você não é um psicólogo especialista em psicologia transpessoal no Brasil. Não existe isso. Eu sou especialista em psicologia analítica, mas não existe um psicólogo especialista em psicologia transpessoal reconhecida pelo Conselho, porque caiu em descrédito. Nesse momento, nesse exato momento de descrédito da psicologia transpessoal, vocês vão ver Joana de Ângeles começando a mudar a abordagem dela. E ela que até então dizia que a psicologia transpessoal era a abordagem que tinha o maior encontro com o espiritismo, começa agora a falar de Jung. Jung é um dos grandes autores da psicologia transpessoal também, ao lado de Ken Wilber, outros autores, mas Jung ele é muito usado nas pós-graduações de psicologia transpessoal, eles falam de complexo, de arquétipo, de mandala e tal. Mas Jung não é necessariamente um psicólogo da psicologia transpessoal. Dentro da lógica psicológica, Jung é da psicologia profunda, que são as psicologias que levam em consideração o inconsciente, do lado de Freud, Melanie Klein, Winnicott e outros autores que têm a mesma abordagem de psicologia profunda. Aí, nesse momento, com o lançamento de autodescobrimento, nesse livro Autodescobrimento, que eu estou pedindo para vocês lerem o capítulo 4 sobre o inconsciente, vocês vão ver, em um momento, ela vai falar de um inconsciente que até hoje eu não entendi o que é, que ela vai falar do inconsciente subcortical, cortical do não sei o quê, e ela usa uns termos falando do cérebro, relacionando com o inconsciente. Ela usa em alguns momentos os conceitos de Jung e ela usa conceitos da psicologia transpessoal. Quando fala de inconsciente sagrado, isso é psicologia transpessoal. Ela fala de subconsciente. Subconsciente não está em Jung e subconsciente não está na psicologia de Freud. Subconsciente ela usou ali, mas ela não usa mais esse conceito de subconsciente. Ao longo de todos os outros livros, ela não fala mais de subconsciente. Ela fala ali. Então, para mim, o autodescobrimento é o grande livro de transição, aonde ela está falando da transpessoal, mas já está começando a sair. Depois do autodescobrimento, qual é a ordem de lançamento? Vida, Desafios e Soluções. O Vida, Desafios e Soluções já é um livro todo fundamentado em Jung. Então, ali ela já está falando de inconsciente, inconsciente coletivo, arquétipos e mitos, que são os principais conceitos que delimitam a psicologia analítica. A partir do Vida, Desafios e Soluções, vocês vão ver toda a colocação dela em torno da psicologia analítica, falando de sombra, falando de inconsciente, de personas e de self. Até então ela cita pouco o self. O self é um conceito da psicologia transpessoal, mas é um conceito primariamente de Carl Gustav Jung. Ele é que psicologizou o conceito de self. Então, a partir do Vida, Desafios e Soluções, vocês vão ver uma abordagem completamente junguiana, tá? Então, veja, aqui no meinho é onde ela faz a grande virada para a psicologia do inconsciente. E são nesses dois livros que a gente vai encontrar os principais textos sobre inconsciente. No Autodescobrimento, mas o inconsciente com um olhar mais para transpessoal, e no Vida, Desafios e Soluções. Vida, Desafios e Soluções, se não me falha a memória, capítulo 7. Que é inconsciente, é isso, Ângelo? Inconsciente e Vida, se eu não me engano é o nome do capítulo. Nesses dois textos a gente tem ela falando de inconsciente. Isso eu estou lembrando de sugerir, porque quando a Anice retomou aquela questão dos recursos e dos métodos que nós temos ao alcance, é no Vida, Desafios e Soluções que ela fala os caminhos para contato com o inconsciente. E ali tem uma bomba
porque ela está falando dos desdobramentos conscientes, que é um tema que a gente não discute no movimento espírita. Projeção. A gente é espírita, a gente acredita que quando dorme o espírito sai do corpo, mas você fazer isso intencionalmente é pecado. É quase igual Moisés dizendo para não conversar com os espíritos. Então você sai do corpo toda noite, mas você deitar e se concentrar para fazer o desdobramento, aí já é pecado. Aí já não pode, porque tem uma intenção por trás disso. Isso ficou tão proibitivo no movimento espírita que as pessoas que eram espíritas e queriam discutir essas experiências foram criando um outro campo e discutindo projeção astral fora da doutrina espírita. E hoje nós temos, parece que, duas ciências separadas. Se você falar de projeção, então você não é espírita, tem alguma coisa errada. E aí virou um buraco, um desencontro. E não vou entrar nesse desencontro, mas só estou sinalizando para vocês que ela vai dizer que a projeção consciente é caminho para o autodescobrimento. É o que eu digo, é bom falar agora. Se você tem algum problema, Divaldo Pereira Franco é a tua questão. Marlon está só comentando o que Joana escreveu. Mas vão preferir falar mal do Marlon, óbvio, do que falar mal do Divaldo, né? Tá? Então, temos já aqueles dois textos e agora esses dois textos de Joana. Leiam, se você não tem o livro, nós temos super baratinho no Kindle lá na Amazon para comprar, para vocês lerem os textos. Lembra que é bom você comprar lá na Amazon, se você não está morrendo de fome, se você não está no mingado, que não tem nada para comer e tiver um pouco de dinheiro, compre esses livros, porque esses livros todos, o dinheiro, não sei se vocês sabem, reverte para a Mansão do Caminho. Então, com esses dois textos, a gente vai dar uma aprofundada na noção de inconsciente. E quem não leu, que ficou com essa cara blasé hoje, no dia de hoje, tem tempo de dar uma lida para conseguir tirar, levantar suas dúvidas, as questões, e a gente poder discutir semana que vem, antes de ir para o próximo conceito. O conceito de inconsciente tem que ficar muito claro no dia a dia. Tem que ficar muito claro na relação com o Evangelho. Hoje eu trouxe para vocês a relação com a raça de víboras, com os túmulos caiados, porque Jesus já estava falando desse inconsciente lá atrás. Vão relacionando com o Evangelho, quebrando a cabeça para a gente ver como isso está perto e a gente só não estava vendo. Daí a gente vai para os outros conceitos. Combinado? Marlon, só um minutinho antes de você encerrar, a Jussara quer falar uma coisinha. Pode falar, Jussara. Som aqui, câmera. Marlon, sabe o que eu acho? É que, na verdade, quando se falava de projeção astral, tinha todo aquele conceito do projectologia do Valdo Vieira. Depois teve teve um outro modismo aí que era o Silva Mind Control, né? E todo esse pessoal, quer dizer, uns usavam assim completamente sem nenhum tipo de critério e que causava realmente uma problemática, e alguns usavam até como método e técnica de mediunidade, né? Então eu acho que, na verdade, não é simples, sabe, que seria exatamente um assunto proibitivo, mas eu acho que é mais a gente realmente tomar cuidado com qual o propósito, né, de você estar fazendo isso. Então, eu acho que desde que seja bem explicado e entender também, né, que obviamente você tem que tomar certas precauções, né, na hora de entrar nesse tipo de prática, né? Mas não que eu acho que necessariamente é criticado, né? Lógico que a Virou gente um sabe tema que não falado, né? A gente pode falar, né? eu acho que existe, obviamente, a gente sabe que existem vários assuntos, que obviamente, muito ainda a gente vê no Espiritismo, muitas pessoas que gostam de ficar naquela zona de conforto, então, daquilo que entende bem. E esse é um assunto que não se entende bem, né? Você vê que no próprio os domínios da mediunidade, né? André Luiz fala, tem um capítulo lá que ele coloca, né? O médium Antônio, que ele faz, na verdade, até
a mediunidade dele é de desdobramento, né? Então, quer dizer, é que são duas coisas diferentes. Eu acho que é no momento em que as pessoas ficaram sem o conhecimento da diferença de desdobramento mediúnico com projeção no sentido do que você está mais especificamente falando, mas com uma visão justamente até para ampliar, né, o conhecimento e o autodescobrimento. Eu acho legal isso que você fala, né, da ética que está por trás da experiência, porque foi isso que o Espiritismo fez com a mediunidade, né? A mediunidade já era um evento anterior, né? O que Kardec faz é a moralização da mediunidade, né? De qual o sentido do uso da mediunidade e de todo o caráter de desenvolvimento moral que a mediunidade nos proporciona, né? E isso é a mesma lógica que vai estar por trás da questão da projeção, né? Qual é a moralidade que está por trás? Qual é a ética, né, que está por trás, né? Mas isso a gente vai poder ainda discutir um pouquinho mais na semana que vem com a leitura dos textos, porque Joana de Ângeles traz esse tema e eu acho que sim, né? Se ela traz, é uma coisa para a gente discutir como isso que a Jussara está trazendo, qual é a ética que tem por trás, qual é a finalidade que tem por trás, né? É aprender a fazer projeção para daí você ir lá ver o que teu marido está fazendo no trabalho, que você tem ciúme do teu marido, né? Ou para ver, pelo amor de Deus, né? Vai estudar doutrina espírita. Ficamos por aqui. E aí, semana que vem, com a leitura dos textos, você não venha com 500 mil coisas de projeção para a gente discutir. A gente está discutindo o inconsciente e a gente está discutindo a questão do desdobramento consciente, que Joana cita lá, como caminho para contato com o inconsciente e autodescobrimento. Senão, a gente não vai conseguir avançar. Tá bom? Beijo para vocês, bom fim de semana e a gente se encontra domingo que vem. Pessoal, boa noite, até domingo que vem.